Vamos falar um pouquinho da Premier League e da Bundesliga, que estão das duas ligas mais incríveis e acirradas dessa temporada, estão muito divertidas de acompanhar, né? A gente pode falar um pouquinho dos resultados primeiro da Bundesliga, que a gente tem neste momento aqui um triplo empate na liderança. Bayern de Munique 43 pontos, Borussia Dortmund 43 pontos e Union Berlin 43 pontos. Para não dizer que Freiburg, RB Leipzig e Frankfurt vêm atrás, mas não muito atrás, com coisa de 3, 4 pontos de distância ali. Então tá uma Bundesliga bem acirrada, numa competição que a gente estava acostumado a ver sempre o Bayern nadar de braçada. Inclusive estavam me zoando esses dias no Twitter, Yuri, que o cara cortou um trecho de um cast passado que eu falava assim, ó: e o Borussão já tá a 8 pontos da liderança. Mais uma temporada que não dá pro Borussão, né? Esquece, já não dá mais. Aí o cara falou, porra, mandou a zica do bem aí. Desde que tu falou isso, o Borussia engatou 200 vitórias consecutivas, já empatou na liderança aqui. Então deu a zica positiva pro Borussia Dortmund. E nessa rodada a gente teve uma rodada bem curiosa, né? Porque o nosso querido Bayern de Munique acabou tendo o Upamecano expulso logo no começo do jogo. E era justamente contra o Borussia Mönchengladbach, que é aquele... não é nem uma pedra no sapato do Bayern de Munique, é um espinho, é um pedaço de caco de vidro em pé, assim, no sapato do Bayern de Munique, né? Os caras sempre complicam aí pro Bayern. O Bayern perdeu esse jogo. Logo depois, o Union Berlin poderia pegar a liderança, mas os caras empataram com o Lanterna Schalke 04 em 0-0. Acabaram não conseguindo, né? Então o Bayern continua líder, só que eles tiveram nessa rodada aí, então, a chegada junto ali do Borussia Dortmund, que venceu o Hertha Berlim por 4-1, né, com gol de falta do Reus, inclusive, e também com o Borussia usando aí um uniforme todo preto, né, muito classudo, bonitão, o famoso uniforme que eu vestiria até pra ir no casamentos e formaturas, e acabou igualando um tríplice empate na Bundesliga. Que, cara, tempo atrás ele tava falando, não, quem acha que o Bayern vai perder essa Bundesliga tá maluco, né? Tu acha que, como é que tu vê a competição do Campeonato Alemão agora depois dessa rodada, cara? Tá muito embrulhado, tá muito embaçado, mas tu acha que realmente tem chance de Dortmund ou União Berlim campeões? Cara, o Dortmund é mais um exemplo dessa temporada que tem duas fases, né? Por causa da pausa para a Copa do Mundo. Porque, assim, cara, depois da Copa do Mundo, o Borussia Dortmund tem 100% de aproveitamento. Ele venceu todos os jogos que disputou. Então, naquela época, realmente parecia que o Dortmund não estava com condições de perseguir os líderes ali, de realmente brigar pelo título, mas teve a pausa para a Copa, virou, o Haller voltou, né, graças a Deus, aí voltou bem, tá jogando bem, e eles estão ganhando de todo mundo, então acho que foi um ponto muito positivo para o Borussia Dortmund essa pausa. Só que eu lembro que teve um desses casts aí, mais antigos, antes da Copa do Mundo, que eu falei assim, pô, cara, é muito difícil pro Bayern perder a Bundesliga, porque mesmo quando o Bayern faz merda, quando ele empata ou perde em alguma rodada, aí vai o concorrente dele e também faz merda, tá ligado? Isso acontece muito, e foi exatamente o que aconteceu nessa rodada. Pô, os caras, numa rodada em que o Bayern enfrenta o Borussia Mönchengladbach, que é quase certeza deles perderem pontos, aí vai o Union Berlin e empata com o lanterna da Bundesliga, que era o Schalke. E assim, eu vi muita gente falando, pô, mas eles não estavam com 100% do time titular, porque tem Europa League no meio de semana contra o Ajax e tal, eles podem acabar se classificando. Mas assim, pô, tu tá perseguindo o Bayern de Munique na liderança da Bundesliga. Os caras perdem, tu tem a chance de ultrapassar eles, e tu entra com um time misto por causa da Europa League, assim, pô, vai me desculpar, mas não tem condições, cara. Assim, não tem condições. Pô, né? Se nesse trecho super importante da temporada, tu não pode colocar teus titulares para jogar 3 jogos seguidos, quando é que tu vai poder? Entendeu? Então, claro, assim, tem também a questão que, pô, o elenco do Union Berlin é muito curto, não é como o Bayern de Munique, que tem 2 times titulares para jogar, e é justamente por isso que é tão difícil você imaginar o Bayern perdendo essa Bundesliga, né, cara? Porque mesmo quando o Bayern passa por um momento complicado, os outros times vão lá e dão uma colherzinha de chá para ele. Então, é um cenário bem complexo. Na próxima rodada tem um confronto direto que eu acho que vai determinar muita coisa, né? Se o Union Berlin consegue derrotar o Bayern de Munique, é outro cenário, é outra coisa. Só que se eles estão uma cacetada do Bayern, né, o jogo é na Allianz Arena, já é extremos do anímico, né? O Bayern tem uma moral levantada muito grande e o Union Berlin leva um banho de água fria, digamos assim. E o Borussia Dortmund especialmente, cara, esse negócio que tava falando
do pós-Copa deles, né? Eu tava vendo que eles estão com 8 vitórias consecutivas e algumas vitórias graúdas, né? Tipo 1-0 pra cima do Chelsea, vitória difícil também. Golearam o Freiburg, que querendo ou não tava no top 4 ali da Bundesliga. Só que o bizarro é que enquanto tava jogando a Copa do Mundo, eu não sei se tu lembra, cara, até acho que a gente chegou a comentar sobre isso, que o Dortmund tava fazendo amistosos super aleatórios, cara. Amistoso internacional, dia 30 de novembro. Vietnã 2, Dortmund 1. Isso aí eles devem ter colocado o reserva do reserva. Deve. Assim. Até porque vários jogadores do Dortmund estavam na Copa do Mundo também, né? Mas, de qualquer maneira, o Dortmund pós-Copa do Mundo é outro, cara. É uma coisa bizarra, assim como o time virou a chave, né? E muito positivo, na minha modesta opinião. Primeiramente que eu gosto muito do Borussão, né? Então, se não for o Union Berlin campeões, eu, pessoalmente, torço pro Borussia pra quebrar um pouco esse domínio do Bayern de Munique. E também é um clube que, querendo ou não, tá vivo, né, na Champions, com possibilidades de passar do Chelsea, tá vivo na Bundesliga. A gente não dava muito... Não, só para complementar, eles vão enfrentar o Leipzig na Copa da Alemanha. Então o Borussia Dortmund tá firme e forte em busca da tríplice coroa. Isso que eu ia falar, a gente não deu muita... Quando começa a temporada, ninguém deu muita bola pro Dortmund, né? Eles pegaram um técnico bastante inexperiente, que é o Terzic... Puta, como é que é? Terzic. Pegaram esse treinador e tal, que já tinha atuado como um interino ali e tal. Ficou e o cara deu um jeito. Vamos ver se saiu até o final da temporada, né? A gente tá vendo algumas coisas bem interessantes no pós-Copa. O renascimento do Dortmund, o renascimento do Rashford, né? Tem umas coisas bem interessantes pra acompanhar nos próximos meses aí. Mas já pensou, acaba a temporada, o Borussão, assim, sei lá, campeão alemão, semi de Champions League, seria incrível, né? Até porque eles não têm um elenco hoje, apesar de ter alguns bons jogadores... Eles não têm um elenco que tu brilha os teus olhos assim, né, cara? Apesar de ter alguns jogadores interessantes ali. Então seria um trabalho bem incrível se eles conseguissem fazer algo graúdo dessa maneira. Se a gente puder ir um pouquinho para a Premier League neste momento, falar aqui de outra competição que tá bem disputada, né? A gente tem aqui, não é um empate tríplice na liderança, mas temos o Arsenal com 54 pontos, bem verdade que eles têm um jogo a menos. Manchester City com 52, ou seja, tá 2 atrás. E um novo player aqui, né, nessa brincadeira, que eu acho que tem que ser levado cada vez mais a sério, que é o Manchester United, porque os caras começaram a temporada muito mal, todo mundo lembra, apanhando, tomaram uma cachotada do Brentford lá, né, teve aquela crise com o Cristiano Ronaldo, mas eles engrenaram de tal maneira que neste momento estão a 5 pontos do líder, não é impossível tirar 5 pontos, né, ainda que seja difícil, só que eles estão numa fase tão boa, com o Rashford tão iluminado, que, cara, das coisas improváveis que podem acontecer nessa temporada do futebol europeu, talvez essa aqui seja uma das que tenha mais probabilidade, porque, não sei, os caras têm uma fase muito positiva, é impressionante, né, esse United do Ten Hag no momento. Então, eu queria saber o que tu acha, só repassando os resultados aqui, né, o próprio Manchester United destroçou o Leicester que meteu 4-1 no Tottenham, tomou de 3-0 do Manchester United, é inacreditável, cara, com 2 do Rashford e com um gol do Sancho, que eu tô muito feliz com a recuperação do Sancho aí. Também tivemos o tropeço do Manchester City para frente do Nottingham Forest, né? O clube que mais contratou na Europa, acho que foram 31 contratações pra temporada, um negócio assim absurdo. E o Arsenal que, mas o Arsenal teve isso aqui de entrar em crise, hein? Porque já vinha numa fase ruim, com derrotas aí, e estava empatando em 2-2 com o Aston Villa até os últimos minutos do segundo tempo, quando o Jorginho tira um tirambaço do bolso, né, acaba mandando no travessão, ela volta nas costas do Emiliano Martinez e entra, e depois o Martinelli fecha o jogo quando o Aston Villa já estava completamente na frente, todo mundo buscando o empate lá. Então o Arsenal acaba vencendo por 4-2, uma partida que foi dificílima, e mantém a liderança, mas eu queria saber das tuas expectativas aí pro restante da Premier League, considerando que o Arsenal escapou de mais um tropeço assim, mas foi suado, e principalmente eu queria ouvir se tem chance o Manchester United, cara, de comer pela borda a temporada inteira, e ninguém fala nada, daqui a pouco os caras vão no final e vral. Eu acho que vai depender muito desse segundo turno dos 3 clubes, né? Se continuar assim, cara, com o United indo bem, conseguindo engatar uma boa sequência de vitórias, a gente tem que ver também como é que vai ser um pouquinho mais pra frente. Por exemplo, se eles eliminam o Barcelona agora, eu acho que eles vão jogar muito a sério para tentar ganhar essa Europa League. E aí, eventualmente, eles vão ter que priorizar uma competição a outra, porque não dá para ficar colocando um time titular o tempo inteiro quando você briga por 2 competições assim. Mas eu acho que é possível, tá? Eu acho que é muito possível. Tem também a questão do Arsenal, porque o Arsenal tem um jogo a menos. Então, se o Arsenal ganha esse jogo a menos,
ele abre 7, 8 pontos para o Manchester United. Aí eu acho que fica muito complexo para ir pegar. Mas se o Arsenal realmente continuar inconstante, o City continuar inconstante e o United continuar indo bem assim, eu acho que é perfeitamente possível. Porque o United realmente está numa fase absurda, tanto coletivamente quanto individualmente, né? São vários jogadores jogando muito bem, não só o Rashford. Você tem o Bruno Fernandes que tá jogando pra caralho, você tem o Fred que tá jogando muito bem, o Luke Shaw, cara, o Luke Shaw, é, até um tempo atrás, muita gente não confiava nele nem como lateral, aí o Heisenberg lá começou a usar ele de zagueiro e o maluco tá rendendo, tá ligado? Ele rende na lateral quando joga lá, rende na zaga quando joga lá, é um negócio simplesmente bizarro que esse cara... Cobrador de falta agora na ausência do Eriksen, né? Exatamente, cara. Cara, é simplesmente uma fase iluminada do United. Acho que, cara, nem o mais admirador do Erik ten Hag imaginava que logo na primeira temporada ele ia mandar tão bem, né, cara? Não, Porque, assim, e começando como começou, porque, tipo, começou com uma... Cara, ele começou, deu uma semana, tava uma panela de pressão desgraçada aquele clube, cara. levando goleada do Brentford e os caralho. Porque, assim, pô, eu esperava que o Erik ten Hag faria um bom trabalho no United. Mas eu esperava que seria, pô, essa primeira temporada ia ser bolacha pra tudo quanto é lado, difícil pra cacete, não ia classificar nem pra Europa League. Mas, pô, na primeira temporada os caras estão consolidados pra cacete no G4, sendo favoritos para eliminar o Barcelona nessa semana, já que o jogo é no Old Trafford e tal, eles empataram lá no Camp Nou. E estão até ameaçando brigar pelo título da Premier League, cara, um negócio simplesmente absurdo que ele tá fazendo nessa primeira temporada. Então, eu acho que é possível, mas vai depender muito do que o Arsenal e do que o City vão fazer. Porque, assim, um adendozinho que eu queria fazer é... Esse jogo contra o Aston Villa, cara, é um bagulho muito curioso. Porque, assim, se o Arsenal chega lá e ganha do Aston Villa, sei lá, 2-0, talvez a fase ruim deles até continuasse. Mas pela forma como eles ganharam ter sido tão épica, acho que isso dá um boost no ânimo dos caras, tá ligado? Que eles chegam, vamos caralho, vamos ganhar essa porra que assa, não sei o que, os caralho a 4. Porque assim, pô, você ganhar um jogo do modo brocha lá, faz um gol no primeiro tempo, faz um gol no segundo tempo, aí fica tocando a bola igual um zabigobal, tá ligado? Ninguém liga pra nada e tal. Só que assim, cara, você sair atrás, empatar, aí depois os caras falam 2-1, você empata de novo. E lá no final você ganha com 2 gols nos acréscimos, meu irmão, todo mundo fica assim, tá ligado, no 220, os caras vão chegar pro próximo jogo assim, cara, mordendo, virado no girai, dando voadora, dando paulado em todo mundo, fazendo gol de escanteio, cobrando tiro de meta para vagabundo cabecear lá na pequena área, vai ser desse jeito, cara. Por isso que eu acho que foi algo muito positivo pro Arsenal, enquanto que pro City, cara, pro City foi o oposto. Porque assim, eles tiveram um ânimo muito bom ao derrotarem o Arsenal no confronto direto e recuperar a liderança. Só que aí, cara, eles levaram um banho de água gelada. Você tá ligado aquela água gelada do tambor? Que você acorda 6 horas da manhã pra ir pra escola e não tem água, você tem que tomar banho com a água do tambor e a água tá gelada pra caralho, você joga assim nas costas, você chega, congela, igual o Yoga lutando contra o Camus lá no Cavaleiro do Zodíaco, mas enfim, é isso que aconteceu com o Manchester City, cara, foi exatamente isso que aconteceu. Eles tomaram um banho de água fria com esse empate contra o Nottingham Forest, especialmente porque o cara que tá aí na iminência de quebrar todos os recordes da Premier League de gols, perdeu um gol ridículo nesse jogo contra o Nottingham Forest. Então, acho que foi uma semana simplesmente bizarra, cara. Porque, pô, no meio da semana, tá o City aqui, Premier League, your champions, a gente é o tubarão, os caralho, e o Arsenal lá borocochô, e termina a semana com o oposto, né? O Arsenal líder, empolgado pra caralho, o Jorginho fazendo sacanagem com o Dibu Martinez, e o Manchester City empatando com o Nottingham Forest, cara. É uma loucura, cara. Futebol não faz o menor sentido. Eu venho falando isso. E os caras não acreditam em mim quando eu falo que não faz o menor sentido. A gente tá aqui batendo cabeça na parede, tentando analisar o futebol. É loucura, né, cara? Porque a gente falou muito do confronto direto entre City e Arsenal. Falou muito mesmo, deu um peso gigantesco pra aquilo, como deve ser mesmo. Só que, cara, é aquela famosa parada que às vezes é tão bizarro falar, porque é ridículo, mas é verdade. Os pontos que os caras ganham contra o Arsenal são os mesmos que eles ganham contra o Nottingham Forest, cara. O que adianta, né, ganhar do Arsenal e empatar com o Forest? É uma parada bizarra do futebol mesmo, né? Eu até cheguei a comentar, acho que no outro Eurocast, da outra semana que a gente falou sobre esse jogo,
que eu achava que se o City ganhasse do Arsenal, ninguém mais segurava o City. Porque assim, pô, a gente conhece o Manchester City do Guardiola como sendo um time, cara, que quando eles disputaram a taça com o Liverpool, era parada assim, pô, do City chegar e dizer assim, pô, quantas partidas a gente precisa ganhar para tirar a liderança do Liverpool e ser campeão? Ah, tem que ganhar 20 partidas de 20. Aí o City ia lá e ganhava 20 partidas de 20 e era campeão em cima do Liverpool com 1 ponto de vantagem, que nem aconteceu em 2 temporadas. Aí eu pensei, pô, eles vão fazer a mesma merda com o Arsenal. Eles vão ganhar o confronto direto do Arsenal e depois eles vão ganhar todos os jogos até o fim da Premier League e vão ser campeões. Só que aí eles ganharam o confronto direto do Arsenal e empataram com o Nottingham Forest, cara. E assim, sabe o que é mais absurdo? Eles empataram com o Nottingham Forest com gol do Wood. Entendeu? O Forest empatou com o City. Presta atenção. Forest, Floresta. City, Cidade. Wood, Madeira. O Madeira fez gol contra a Cidade para empatar o jogo em favor da Floresta. Cara, vocês não estão entendendo o que está acontecendo aqui. É simplesmente uma sequência de nada faz sentido. Nada faz sentido, cara. A gente tá vivendo numa matriz, assim, que os caras estão lá brincando com a gente, dizendo, pios abestalhado, ó, pensando que sabem de alguma coisa. E eles estão lá nos computadores lá, tá ligado? E a gente tá aqui preso nessa realidade paralela, achando que a gente sabe alguma coisa de alguma coisa, mas na verdade a gente não sabe de nada, beleza? Não, mas tu falou disso aí, cara, apesar de ser incrível, né? É mágico esse negócio aí do Wood, da floresta, realmente incrível, Yuri, parabéns aí. Agora, o mais mágico é o City ter... O Nottingham Forest ter empatado em 1-1 com o City, com o Aurier na lateral direita, o famoso bomba relógio na lateral direita. Felipe tá na zaga. E o Felipe, o suposto zagueiro Felipe do Atlético de Madrid. Botou o Haaland no bolso. Eu não tô zoando, não. Ele jogou muito, tá ligado? Jogou muito. Teve várias jogadas que o Haaland tentou se criar ali. E o Felipe ia lá e tomava, desarmava, fazia os caralho, cara. Jogou muito mesmo. Então tá aí, cara. Realmente incrível. E, cara, acho que, bom, quem ganha o futebol aí, porque a gente tem duas competições bem acirradas, né?